Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a tecnologia da marca que já está pronta. E só relembrando, toda tecnologia, o que Satanás pretende fazer é mudar o DNA do ser humano. E lá no final desse estudo você vai ver que já está tudo pronto. A tecnologia já está sendo testada em ratos, tudo já está pronto. Como nós, noiva do Cordeiro, ainda estamos aqui, ela não pode ser operacionalizada. Só lembrando que o bandido Gates já disse que está preparando uma VAC-INA, não se pode nem dizer o nome aqui por esta plataforma, que servirá para todas as doenças. Olha o chamado, como é que vai ser na época. A pessoa vai receber um suco de pimenta malagueta que vai servir para todas as doenças. Ora, é lógico que as pessoas lá naquela época vão querer e não vão sentir dor, porque as picadas serão indolores. Você vai ver tudo isso. Por isso, não deixe de estar assistindo esses vídeos. E quando for ter vídeos que eu vou precisar colocar, você vai ter que assistir lá pelo Rumble. Se inscreva, porque vai ser primordial nós colocarmos esses vídeos lá completo. Aqui eu vou tentar, quando chegar a este ponto, fazer um resumo, mas sinalizando que lá é que você vai ver tudo. Vamos começar hoje aqui com o que está escrito em Apocalipse 13, verso 15 a 18. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver. São três coisas aqui: o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O interessante, quando a gente começa nesse estudo a ver que o que eles prepararam já tem um sinal dentro, viu? Eu fiquei impactado com isso. O que eles prepararam já tem um sinal. E este número já foi patenteado. Só falta mesmo aquele que será o líder mundial colocar satanicamente o seu nome ligado a tudo isso. Mas quando a Bíblia fala em sinal, a gente ficava, o sinal. Já existe o sinal dentro do que foi preparado. Você vai entender a profundidade desse estudo e eu mesmo fiquei maravilhado. Mas vamos a uma coisa. O grego fala nesta parte da marca que o nome é haragma, se escreve charagma. E o que é haragma? Haragma é como se fosse um selo, como se fosse uma tatuagem. A precisão da Bíblia é fenomenal. O haragma é como se fosse um selo impresso, uma tatuagem. Você entende agora porque as pessoas se tatuarem se tornou algo normal? Na década de 70, por exemplo, era uma raridade alguém falar até em tatuagem. Hoje todo mundo, praticamente, milhões de pessoas tatuam, nem que seja 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, mas se tornou algo comum, porque lá na frente será apenas mais uma haragma. Mas outro ponto que eu quero chamar a atenção
é que isso não vem, digamos, de agora. Essa história do ser humano colocar tatuagens, marcar-se para dizer que pertence a alguém. Antigamente chamava-se estigma essa tatuagem, e era semelhante aos soldados romanos, os escravos e devotos dos templos, na época de João, tinham a sua marca, a sua tatuagem. Na Ásia Menor, por exemplo, os seguidores das religiões pagãs tinham prazer em exibir essas tatuagens para mostrar que serviam a um determinado deus. No Egito, Ptolomeu IV Filopator, que esteve entre 221 a 203 a.C., marcava com o desenho de uma folha de trevo os judeus que se submetiam ao cadastramento, simbolizando a servidão ao deus Dionísio. Então, esse significado lembra que a antiga prática de usar marcas para tornar pública a fé religiosa do seu portador, ela já vigorava. E também havia a prática de marcar os escravos a fogo, com o nome ou símbolo do seu proprietário. Outra coisa também que acontecia era que os escravos, quando eles não queriam ser libertos, na época da liberdade dos escravos, eles poderiam furar sua orelha, colocar um furo e dizer que queria ficar com o seu senhor. Era uma marca também. Então o termo haragma, se escreve charagma, é usado também para designar as imagens ou nomes dos imperadores, aquelas que eram cunhadas nas moedas romanas. Então, portanto, poderia muito bem aplicar-se ao emblema da besta. E você vai ver a haragma que eles já projetaram. No livro do Levítico, capítulo 19, verso 28, diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre a vossa carne. Eu sou o Senhor. Naquela época, as pessoas se marcavam para dizer a que Deus elas pertenciam. Era uma conotação totalmente daquela época, que as pessoas tinham prazer em dizer: eu pertenço a esse Deus, está aqui a minha marca. E durante a tribulação, veja como a história vai se repetir. As pessoas que aderirem ao sistema da besta, porque só vai poder comprar ou vender quem tiver o símbolo dele, quem tiver ele encravado no próprio corpo e na alma. Então as pessoas vão ter prazer em mostrar que fazem parte do sistema, que é uma adoração. Você vai ver no final dos vídeos as características, o porquê da marca, qual a função dela. Então, haragma significa... Eu tenho um vídeo sobre isso, foi feito de 2 partes, haragma, marca da besta. Então, a humanidade, ela já está pronta para receber a marca. Porque todo mundo já está acostumado com uma tatuagem. Todo mundo não interessa mais, isso é coisa do passado, e todo mundo coloca uma marquinha no seu corpo. Mas vamos lá para o profeta Daniel, porque durante todos esses vídeos nós vamos ver a importância da tecnologia, o avanço da tecnologia, e que Satanás, ele tomou de conta da tecnologia para aprisionar o ser humano. Quer um exemplo? Na década ainda de 80, 90, quando surgiu o celular, era aquele tijolão Motorola, era mais de 1 palmo de telefone. Para que servia um celular naquela época? Somente para ligar. E hoje, a tecnologia de hoje, é o mundo que está na palma da mão. E sem falar que as pessoas não se desgrudam de um aparelho desse. As pessoas dormem olhando, acordam olhando, descem, vão almoçar olhando, vão jantar olhando. Já pensou se... Tem até vídeo sobre isso. Se nós, que dizemos ser cristãos, tivéssemos eu falo isso, estou inserido nesse contexto, tivéssemos esse comprometimento com a palavra de Deus,
com a Bíblia do que com o celular? Se amanhecêssemos o dia já lendo a Bíblia, antes do almoço, não, vou ler aqui um versículo. Antes da janta, não, vou ler um versículo. Antes de dormir, não, vou ler. E se fosse sair, fosse no supermercado, não, vou levar minha Bíblia. Veja o paradoxo em que nós nos encontramos hoje. Nós que estamos já dentro desta teia, apenas com o conhecimento do que é isso. Mas nós estamos dentro dessa teia que Satanás jogou sobre o planeta inteiro. Porque a gente é um celular para cima e para baixo. E muitos sequer pegam em uma Bíblia para ler. Muitos sequer oram. Muitos sequer têm intimidade com Deus. E a nossa maior necessidade hoje é poder do alto. Nós precisamos urgente descer as águas profundas do Espírito, ter intimidade, porque do jeito que a noiva está, caquética, sem força, só apagando incêndio com tantos problemas, não dá. Se nós não buscarmos um avivamento interior, porque o avivamento vem para, que eu já disse várias vezes, o avivamento vem para quem está buscando ao Senhor e não para quem está vendo a Globo Lixo, que é o lixo do lixo, aquilo ali. Então nós tenhamos consciência, nós estamos num momento crucial, não só da história da humanidade, como deste país, quando as trevas querem tomar de conta. E nós temos o poder, nós temos que entender que nós temos o poder de barrar esse poder das trevas, com a oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a fórmula é ali. Se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para mim, o Senhor vai ouvir a oração do justo. O tempo é de guerra espiritual, batalha espiritual. Nós não podemos permitir que, enquanto nós estivermos aqui, que as trevas dominem. Não, vamos orar, vamos enfrentar. Mas o que está escrito lá em Daniel 12:4? Coloquei aqui duas versões. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Na outra tradução diz, e a ciência se multiplicará. E é isso que tem acontecido. A ciência se multiplicou e ninguém mais está fora dela. Em 2000, nós vamos ver isso aqui com detalhes, mas no início da década de 2000, foi desenvolvida uma ciência. É a nova técnica de edição de DNA. Veja, por isso que eu falei, todo o processo da marcação do inimigo será para tocar no DNA. Nova técnica de edição de DNA poderá curar, sempre com a linguagem vai curar, vai trazer benefícios, vai ser bom para a humanidade. Curar até 89% das doenças genéticas no futuro. Essa matéria aqui é do ano de outubro de 2019, quando estava no auge. Tudo aquilo que estava acontecendo, que foi planejado, que foi criado para dizimar a humanidade e um teste social. E ali eles viram que a humanidade, com as ferramentas dessa mídia suja, eles vão conseguir o que eles quiserem, porque ninguém tentou refutar, todos usaram uma focinheira sem necessidade, todos baixaram a cabeça e disseram a ciência salva que é uma beleza. Mas esta ciência se chama CRISPR-Cas9. É uma ciência, não é ficção científica. A CRISPR revolucionou a edição do DNA. O problema é que não estamos preparados para as consequências. Olha o que diz isso aí. Criaram uma ciência que recorta o DNA e coloca o que eles quiserem. A tecnologia da marca vai fazer exatamente isso. Vai cortar o DNA e Satanás vai dizer, agora é meu. Esse aí é meu. Deus, você não pode dizer que é seu, que não tem nada mais seu, é meu. Por isso que quem colocar a Deus é o inferno e tchau. Mas vamos ver aqui sobre essa ciência. A ferramenta que possibilitará o anticristo dar o seu checkmate nos que aceitarem a sua marca.
Para atingir o objetivo, foram utilizadas técnicas de edição genética chamada CRISPR-Cas9, em que ácido ribonucleico, que é o RNA, sintético, quebraria as cadeias de DNA. Olha que coisa terrível. Para poder remover, alterar ou remover trechos ligados a determinadas características. Só para ter uma ideia do poder dessa nova ciência, ela poderia, por exemplo, alterar, olha que coisa satânica, ela poderia alterar o sexo de mosquitos, erradicando o Aedes aegypti e, por consequência, a transmissão da dengue. Olha o poder satânico disso. Eles conseguem modificar o sexo de um mosquito. Você já viu o sexo de um mosquito? Pois eles conseguem modificar. E eles têm feito isso com plantas, com porcos, eles inserem DNA humano nos porcos, nas plantas, eles estão fazendo de tudo, os verdadeiros Frankensteins da modernidade. E quem foi que o inimigo usou para criar isso? Essas duas mulheres, Jennifer Doudna e Emmanuelle Carpentier. Elas receberam o prêmio Nobel porque conseguiram esta façanha de uma técnica que recorta o DNA. E o bandido Gates tem um vídeo na internet que ele mostra exatamente como vai ser a manipulação do DNA. Eu vou sempre frisar aqui nesses vídeos. O propósito da marca é mudança de DNA. Por isso que eles inventaram tudo isso de 2019 para começar a conseguir o DNA das pessoas. E eu não vou entrar neste detalhe. Mas o que é a ciência CRISPR-Cas9? Essa matéria é da revista Super Interessante, de 7 de outubro de 2020. O prêmio foi concedido em 7 de outubro de 2020 a Emmanuelle Carpentier e Jennifer Doudna pela descoberta de uma técnica que consegue cortar trechos específicos do DNA. Carpentier e Doudna receberam o Nobel de Química de 2020 pela criação da técnica batizada CRISPR-Cas9, que está sendo utilizada desde 2012, viu? Para editar o material genético de animais, o que eu falei, plantas e micro-organismos. Eles estão fazendo uma salada com isso aí. É a técnica mais precisa que a engenharia genética conhece hoje. Tudo por causa das tesouras que conseguem identificar e recortar apenas uma parte específica do DNA. Isso é terrível. O que o inimigo conseguiu, isso é um checkmate na humanidade. E ainda tem gente que não acredita. Misericórdia. Atualmente, em testes feitos com animais, essas tesouras são incorporadas ao organismo por meio de um vetor viral. O vírus entra nas células desejadas e a tesoura corta fora um trecho de DNA, desativando, escute isso aqui, desativando a característica codificada ali, ou seja, desativando o DNA original. Entendeu? Porque todo este processo é a guerra espiritual do inimigo tirar o nome de Deus que está dentro de nós e colocar o nome dele. E ainda tem gente que não acredita, que diz que é falácia. É ciência isso, mas sem mexer no resto do material genético. Ou seja, corta apenas aquele trecho e insere-se algo totalmente novo. A possibilidade mais interessante, no entanto, é substituir esses trechos por outros, como se fosse um transplante de genes. Olha que coisa terrível, um transplante de genes. A técnica abre margem para que seja possível remover partes do DNA relacionadas a doenças, trocando-as por pedaços saudáveis. Essa é aquela velha conversa da serpente para Eva. Pode comer o fruto, vai fazer bem a vocês, não tem problema nenhum. Coma, os seus olhos serão abertos, vocês serão como Deus. Então, neste bloco aqui, eu mostrei que a técnica
de edição de DNA, ela existe desde 2012. Ou seja, já há 10 anos que ela é utilizada. E ela avançou. Porque você vai ver nos vídeos futuros, é incrível. Por isso, não deixe de ouvir esses vídeos. O próximo, eu não sei se já vai ter um vídeo, e aí vai ter que ser só pelo Rumble. Não, talvez o próximo ainda não tenha vídeo. Mas você vai entender porque que tudo está relacionado a essas picadas, que foi um teste. Porque vai ter nanorobótica, que vão se montar dentro do organismo humano. Nós vamos ver tudo isso. E você vai entender. Você vai acordar. Porque estamos em uma guerra espiritual. Em uma batalha espiritual. E vai entender que o inimigo não brinca de ser inimigo. Muitos que se dizem servos de Deus estão brincando. Mas o inimigo ele não brinca. Ele já preparou o checkmate para a humanidade. A pergunta é: você está preparado para ascender aos céus e encontrar o Senhor Jesus? Ou você está se preparando para ver a face do anticristo e do falso profeta e toda esta tecnologia sendo operacionalizada? Como é que está a sua vida com Deus? Você é aquele que pendurou as harpas no salgueiro, nadou e morreu na praia, na beira da praia? O tempo não dá mais para... Mesmo sem forças, busque, clame, não pendure suas harpas no salgueiro. O que Deus disse a Moisés quando o cerco fechou: marche, avance que eu vou fazer o resto. O que nós não podemos fazer, o Senhor vai fazer por nós. Mas existe algo que temos que fazer: buscar ao Senhor incansavelmente. Que Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça de entrar e se inscrever lá no Rumble. Eu nunca fiz esse pedido aqui para essa plataforma, mas lá eu peço porque nós vamos poder colocar tudo lá, diferentemente daqui que não se pode mais colocar nada. E aí, a partir de 100 inscritos, nós vamos poder fazer lives sem medo de que seja derrubada, sem medo que seja cortada. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando. Só uma aspas aqui. O próximo tópico será sobre transhumanismo. Se você nunca ouviu falar sobre isso, pesquise. É algo que está na linguagem de todos. Transhumanismo. Deus te abençoe.